Olá, olá, que prazer inenarrável. Olha só, falar aqui com vocês, falar aqui com a câmera e falar aqui, com Gil Vicente sobre o alto da barca do inferno. Tudo bem? Tudo bem? Caramba, gente, falar sobre o alto da barca do inferno é exatamente isso. A principal obra de Gil Vicente, o Alto Moralizante, 1517. E o que acontece com essa obra de Gil Vicente, de 1517? É um alto que tem como ideia central o quê? O juízo final. É uma grande alegoria do juízo final. Então, ele faz isso no juízo final. Uma barca lá que vai para a salvação, uma barca que vai para a condenação. Então, seguindo aquela ideia clássica antiga, de que quando você morria, você ia para o lugar, havia um rio, um barco, baseado na ideia lá antiga e clássica de quem? Caronte, lembra? Que levava pelo rio Estige com uma moeda nos olhos, e aí você ia para o reino dos mortos, no mundo clássico. Ele traz isso. Mas, o que vai acontecer? Aqui eu tenho como base a ideia cristã, religiosa, moralizante, e óbvio, o Velho Testamento. Não há segunda chance. Então é punitivo, é justiceiro, é vingativo, não dá. Errou, é isso. Não tem a misericórdia do Novo Testamento. E o que vai acontecer neste alto da barca do inferno? Olha só, o anjo e o diabo. Quem é o personagem principal? O personagem principal é o diabo. Tudo bem? Ele é o juiz, ele é quem julga. E o anjo? O anjo ele não tem importância aqui. Por que ele não tem importância? Porque ele está aqui só para fazer essa oposição maniqueísta, do bem e do mal, do bem e do mal, do bem e do mal. É isso que vai acontecer. Olha só, o que acontece? O que nós teremos aqui com isso? O bem e o mal, o bem e o mal? Pois é. Esse anjo, ele é irônico, ele não quer que ninguém se relacione com ele, ele não quer que ninguém entre na sua barca. Certo? Ele desdenha e desfaz de todo mundo. E o diabo? O diabo não. O diabo, ele é sedutor. O diabo, ele quer que todos entrem na sua barca. Ele tenta cooptar todo mundo, E a sua barca, de fato, vai ficar cheia, porque é o alto da barca do inferno. É a primeira obra da trilogia, depois do purgatório e depois o paraíso. E aí, o que vai acontecer? O que nós temos? Com tudo isso, neste alto, nesta ideia toda aqui. Olha só, gente, a gente tem o diabo participando de todas as cenas. O diabo é aquele personagem que não sai de cena e que aparentemente dá uma unidade para isso. As outras personagens vêm e passam, e tanto faz quem veio antes, tanto faz quem vem depois. É essa a referência que a gente vai ter aqui neste nosso momento. Tudo bem? E é um teatro alegórico nessa representação em que as personagens representam ou um pecado, um defeito, ou uma qualidade. Tudo bem? Uma virtude que vai deixar, vai fazer com que elas sejam salvas. Caramba, vai ter isso exatamente. E aí, é um ato, é uma obra muito simples. O diabo fala assim, alto lá, o cara, da barca, quem vem, falando de tal, ele fala, entra aqui, para onde vai a barca? Ele vai falar, para o inferno. Quando ele fala, o cara fala, eu sou fulano de tal, eu não vou entrar aí. Aquela ideia mesmo de carteirada, de que eu sou isso, não vou entrar aí. Aí passa, tem outra barca, tem a outra. Aí as personagens vão para essa outra barca, que é a do anjo. Falam com ele é irônico, desfaz das personagens, aí elas voltam e falam assim, levanta a prancha que eu vou entrar. E aí entram. É isso que nós teremos aqui. E as personagens vão sendo a representação de algum pecado. Por exemplo, a gente pega, inicialmente vem o fidalgo. Fidalgo é a representação da nobreza. E a nobreza ela tem o quê? De qualidades. Qualidade não é algo ruim ou bom, é uma qualidade dele, é uma característica. E aí a nobreza representa o quê? Representa esse fidalgo o orgulho, a tirania. Tanto que ele traz um criado que morreu só para trazer uma cadeira para ele. Ele não entra na barca da glória e vai entrar na barca do inferno. Não era a hora nem do servo morrer, falando, vai embora. E aí ele traz a cadeira consigo e entra aqui. Se a gente perceber, todas as personagens que são condenadas trazem consigo algo material.
Tudo bem? Vão trazer consigo algo. Então, isso quer dizer o quê? Que elas ainda estão presas às coisas mundanas, né? Às coisas materiais. E é justamente isso que faz com que elas sejam condenadas. Certo? Então, ela ainda está presa àquilo. As personagens que serão salvas, elas vêm desprendidas, né? Elas vêm sem nada. Tudo bem nisso? E aí vem o fidalgo. E aí vem também, quem, gente? Olha só, o onzeneiro, o agiota que emprestava dinheiro a 11%. Caramba, onzeneiro, olha só, isso mesmo, 11%, onzeneiro. O que acontece? Ele representava a ganância, certo? Ele era ultra ganancioso, tudo bem? Oportunista e tudo mais. Ele vem com o bolsão. E ele tenta enganar aqui o diabo, o anjo, ele quer voltar para cobrar dinheiro de gente que devia, ele morreu, né? Vai para o inferno. E aí então vem quem? O sapateiro. O sapateiro era também ganancioso, o sapateiro era oportunista, né? E aí ele vai trazer, né, sapatos e formas. Ele era da igreja, ajudou um monte de gente, mas ele ajudou querendo algo em troca. Ajuda é uma via de mão única. Se eu quero algo em troca, não é ajuda. É isso que ele vai fazer aqui nesse momento. Tudo bem? Então, olha só, essa é a representação que a gente tem aqui dele, né? Quem esse onzeneiro e esse sapateiro representam? A burguesia que estava em ascensão e que só pensava em quê? Em dinheiro, né? Em oportunismo, em ganância. Tudo bem? Então você tem isso com essas personagens. A gente vai ter também, olha só, o frade, né? O Frei Gabriel, que vem cantando e dançando. Ele vem com uma amante, né? Ele vem com uma amante, né? Que é a Florência. O que acontece? Né? Ele vem cantando e dançando, vem com uma espada. Ele estava ligado às coisas mundanas. É a crítica à igreja que estava corrompida nas coisas mundanas. E aí, tanto que ele vai ser condenado, ele vai dizer, um monte de gente rezou, deixei lá. Né? E ele diz, eu não fiz nada diferente, só fiz o que os homens da Santa Sé fazem, os homens da igreja. Você percebe a crítica dele aqui nisso? E aí então, o que nós temos também, gente? Olha só, o procurador e o corregedor, né? A justiça, que eram os homens ligados à ciência, ateus, não ligados e não voltados às coisas, certo? Aqui religiosas. E é preciso pensar que a gente está o quê? Indo para a era moderna, né? A ciência se desenvolvendo um pouco. A gente tem neste momento, né, a impressão de livros. A gente vai ter neste momento aqui uma mudança e eles representam isso. Né? Mas eles querem ser salvos. Além da corrupção aqui, né, os dois que representam a justiça, né, que não se ligava na justiça divina e que tinha suas questões de corrupção. Né? O anjo vai falar que não, né? E eles vão ser colocados, né? Vão entrar aqui na barca da condenação, vão ser condenados. Né? Nós temos quem também? Nós temos lá imagine, gente, um enforcado. Né? Ele trabalhava na Casa da Moeda, né? E aí o que acontece? Né? Ele ia ser preso porque ele roubou, e ele se enforca, né? Porque o seu chefe, Garcia Muniz, disse que ele iria direto para o céu. Se você tira a sua vida, é a única condição em que você nunca irá para a salvação. E é isso que vai acontecer com ele. Né? Então nós temos isso aqui. Nesse meio, o que acontece? Nós temos o judeu. E o judeu vem com bode. E o bode é a representação do diabo. Né? O bode de Azazel, né? Que vai ser o bode expiatório. E aí, tanto que o bode não vai ao anjo, ele oferece moedas para ir, né, pro inferno aqui, ó, leva aqui o meu bode, olha o meu amigo. E aí ele tem essa coisa, ele vai ser salvo, ele vai ser condenado, e ele vai, né, para condenação, ele vai ficar vagando? Não, né, gente? É quase um adendo ali na barca do inferno, mas não tem salvação, já que nós estamos com um judeu e aí a questão cristã aqui. Tudo bem? Então ele vai ser condenado também. Além dele, aí nós temos as personagens, certo? Que são salvas, mas antes uma mulher, Brise da Vaz, alcoviteira, feiticeira, enganou homens, fez 600 virgos postiços, traz, né, ali gavetas, né, de joias e das suas feitiçarias. E ela diz, se eu não for salvo, ninguém vai ser, porque eu sofri muito. E aí ela diz o quê? Certo? Né? Se esse não for meu caminho, não é o de mais ninguém, achando que só por sofrer iria para o céu.
né? Mas não, ela promoveu a feitiçaria e a prostituição. Ela é o coviteira, ela vai para o inferno. O que é interessante na barca do inferno? Todos eles estavam entre si conversando, né? Se relacionando ali. E os únicos personagens que são salvos do outro lado são quem? São o parvo. Quem é o parvo? É o bobão. Né? Ele não sabia que estava errando. Joane, o parvo. Né? Ele errou, mas sem a intenção. Se eu errar sem intenção, não tem problema. Hoje a justiça traz isso como o quê? Né? É um crime culposo. Teve a culpa, mas não teve dolo. Lá no mundo grego, a gente tem o nome disso, que é a amartia. Eu errei sem a intenção. Édipo, de Édipo tirano, né, Édipo rei, vai ter isso. Ele errou, matou o pai, casou com a mãe, ele não sabia. Então, não tem tanto problema. Né? E o que acontece? Ele chega, né, o diabo quer levá-lo para o inferno, não consegue, e ele vai, né, para a barca do anjo e ele fala, pode ficar aqui. Porque ele diz, quem é você? Quiçá, ele vai dizer, quiçá alguém, eu não sou ninguém. Ele representa a humildade dos pobres. E aí nós temos quem também? Nós temos os cavaleiros, os templários, morreram na Guerra Santa. E quem morre por Deus, pela causa divina, pela igreja, o caminho é a salvação. É a abnegação da vida pela fé. E eles vêm com símbolos sagrados, né, cantando, o diabo não vai falar comigo? Eles não precisam de juiz. Aí eles vão, o anjo fala, pode entrar, estava esperando por vocês. E é isso que vai acontecer, e assim acaba o alto da barca do inferno. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? E assim acaba o humanismo. Prazer inenarrável. Até a próxima aula. Abraço.